a gente vai conversar sobre o poder do não. Então, se você tem dificuldade de dizer não quando alguém te pede alguma coisa, você está no lugar certo. É exatamente aqui que você tem que estar. Porque eu sei que essa coisa de dizer não é um desafio para muitas pessoas, né? Durante muito tempo foi para mim. Não vou dizer para você que até hoje não seja, porque dependendo de quem pede, a gente fica meio assim, né? O poder do não. Existe um poder quando a gente fala não, tá? Não é egoísmo. Você não está sendo uma pessoa egoísta, você não está sendo uma pessoa egóica. E eu vou explicar direitinho o porquê. Uma coisa que a gente precisa entender é que existe sim uma liberdade de dizer não. Eu posso, né, falar não para uma outra pessoa e esse não ser uma ofensa, não ser um desagrado, a não ser que a pessoa interprete assim. Mas a minha intenção genuína não é desagradar ninguém, não é desrespeitar ninguém, não é afrontar, nada disso. A minha intenção genuína é de dizer não, porque talvez naquele momento eu não me sinta preparada para dizer sim. Acontece também às vezes, né? Eu de verdade não tô com vontade, eu fui pega de surpresa de repente com um convite, aí não pensei direito, falei que sim, mas na verdade o que eu tinha me programado era para ficar em casa e descansar, era para comer de repente uma comidinha leve, tomar meu banho, dormir mais cedo, e aí pintou aquele convite e eu fiquei sem graça de dizer que não e fui, mas eu fui não querendo ir. E quando eu faço uma coisa não querendo fazer, só para agradar o próximo, eu estou dizendo sim para ele e eu estou dizendo não para mim. Não para minha vontade de ficar em casa. Não para minha necessidade de, quem sabe, descansar. Porque se o meu corpo está cansado, eu estou dizendo não para essa necessidade de dormir mais cedo, para descansar e amanhã acordar melhor. Então a gente precisa entender que toda vez que eu dou um sim para uma outra pessoa que eu não queria dar, na verdade eu estou dando um não para mim, para a minha necessidade, para o meu desejo, para aquilo que é importante para mim. Então, é importante que a gente entenda hoje, nessa aula, que dizer não é um direito que você tem. Que relação é essa? Que relação é essa que você tem, que você se vê obrigado a dizer sim para tudo o tempo todo? Quanto tempo você acha que a tua saúde mental e emocional vão aguentar? Quanto tempo? Sabe? Então, assim, é algo pra gente pensar, é algo pra gente começar um processo de mudança agora, em 2020. Porque tem pessoas que ficam presas, pessoas que ficam amarradas. Essa é a grande verdade. Em relacionamento, que às vezes, pessoal, se torna até abusivo. Por que dizer sim para o outro é mais importante do que dizer sim para você? Por que fazer o outro feliz é mais importante do que você se fazer feliz? Sabe? Então são questões que talvez você nunca tenha escutado, talvez você tenha sido criado ou criada para dizer sim, esse é o certo, talvez você tenha sido ensinada ou ensinado que dizer sim é ajudar o meu próximo. Mas e você? Como é que você fica dentro desse contexto? Eu te garanto que a médio e longo prazo você vai ficar mal. Mal emocionalmente falando, sabe? Mal psicologicamente falando, porque aí a gente começa a ter aí todo um problema de baixa autoestima. Nossa, eu não consigo dizer não. Caramba, olha o peso que a gente coloca, né? Eu não consigo dizer não. Olha o peso do eu não consigo que você coloca na frase. Então, assim, a gente precisa reformular isso, e se você é essa pessoa que está se anulando em detrimento do outro, eu te convido a pensar até que ponto você entende que isso vale a pena. Até que ponto está valendo a pena você se anular olhando só para o bem-estar do outro, para a felicidade do outro, para a necessidade do outro. E pior, tá? Se esse outro não corresponde às tuas expectativas, a chance é que você vai ficar frustrado. A frustração vem de onde? Vem de eu esperar
algo de alguém e isso não é o quê? Não é correspondido. Eu fico esperando alguma coisa de alguém porque eu ajo de uma determinada maneira e eu fico esperando que o outro vá agir assim comigo também. Mas acontece que pode ser que o outro não haja assim. E aí eu me sinto frustrada, entende? Só que você poderia ter dito o não. Olha, eu não quero, eu agradeço, mas eu não estou afim, eu não estou no momento, eu não me sinto preparado ou preparada para fazer tal coisa que você me pede. Ou então simplesmente agradeço. Olha, eu agradeço muito o convite, mas nesse momento é não. Gente, é isso, sabe? Não precisa ser uma briga, não precisa ser uma guerra porque você falou não. Tenha a certeza que o outro vai sobreviver com o não que você deu, tá bom? Tenha essa certeza que o outro vai sobreviver com o não que você deu, tá? Então, gente, é isso, né? Vamos lá, é colocar o não para jogo, sabe? Olha, eu agradeço, mas eu não tô afim. Por que a gente tem problema de dizer que não tá afim de fazer uma coisa? Ah, mas o que vão pensar? Gente, as pessoas estão pensando, né, coisas sobre a gente o tempo inteiro. As pessoas, o pensamento ainda é livre. Então as pessoas vão pensar. Quando você faz, as pessoas pensam e falam, e quando você não faz, as pessoas pensam e falam. Então você tem que escolher o que verdadeiramente te faz bem e seguir adiante, tendo a maturidade emocional de entender que vão falar de você de qualquer jeito, de qualquer maneira vão falar de você. Entenda isso. As pessoas são muito rápidas para julgar os outros, sabe? Então, assim, se genuinamente você não quer, é aquilo, não é não. Eu não quero. E eu preciso ser respeitada na minha vontade de não fazer determinada coisa. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que detesto me sentir engessada, eu detesto me sentir presa, detesto estar dentro de uma relação onde eu não tenho liberdade de ser quem eu sou. Imagina se eu tivesse que ficar, né, atendendo as expectativas de todo mundo, dizendo sim para todo mundo. Como é que eu ia fazer com as minhas expectativas? Olha, para estar aqui com vocês de 8 às 9, tanto ontem quanto hoje, eu precisei dizer não para um monte de coisa. Eu disse sim para estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento que mudou a minha vida e que muda a vida dos meus clientes, dos meus pacientes, dos meus coaches. Mas quanta coisa que eu tive que dizer não. Eu disse não para televisão, eu disse não para descansar, eu disse não para ler um livro, eu disse não para estar na presença do meu marido, eu disse não para o meu filho, que está agora com a minha mãe está cuidando dele. Olha quantas coisas. Eu disse não para procrastinação, não para preguiça, não para não vontade, não para um monte de coisa. A gente diz não para coisa boa e coisa ruim. Eu disse não para um monte de coisa para poder dizer sim para vocês nessa noite. Então, assim, a vida, ela é feita de escolhas e toda escolha que você fizer vai implicar numa perda. Para eu estar aqui com vocês, eu estou perdendo o quê? Momentos com o meu filho, entende? Mas é isso, tá tudo bem. Faz a sua escolha e se dedica aí com foco, com atenção, com amor naquilo que você está fazendo, entendendo que toda escolha implica em perda. Então, ok, eu estou dizendo não para outras coisas, eu estou dizendo sim para estar aqui com vocês e tá tudo bem com isso. O que eu estou ganhando estando aqui com vocês? É isso que a gente tem que pensar. Por isso que eu falei que a gente precisa ter o quê? Maturidade emocional, muita maturidade emocional, para poder se permitir dizer não, sabe? Para poder estabelecer os limites. Se você não estabelece limites, a chance é que você tenha alguns relacionamentos abusivos na sua vida. E não é porque você quer, é porque o outro acaba abusando, literalmente, da sua boa vontade. Porque você não consegue dizer não. Ai, mas eu não consigo, Fernanda, dizer não. Mas por que você não consegue dizer não? O que está por trás de não conseguir dizer não? É o quê? É a aprovação do outro? Você quer ser tão aprovado pelo outro que você não consegue dizer não? Será que é isso? É carência? Tem a ver com o amor que você sente pelo outro? Tem a ver com o medo de ser criticado, de ser apontado, de ser julgado? Será que é isso? Será que é isso que está por trás aí do medo de dizer não? Um medo que me impede de tomar decisões,
sabe? De ter uma qualidade de vida, inclusive, tá? Porque quando eu digo sim para mim, eu tô sim tendo qualidade de vida, né? Quando eu digo não, eu não vou sair, porque sim, eu vou dormir mais cedo. Eu tô prezando pela minha qualidade de vida. E isso não é ser egoísta, isso é ser saudável. Vocês percebem a diferença? Esse é o não positivo. O não positivo é aquele não que eu dou pro outro, mas não é para sacanear ninguém. Não! Esse não que eu tô dando pro outro é porque, de alguma maneira, se eu fizer aquilo que ele quer, eu não vou ser beneficiada, sabe? Eu vou estar me anulando. Eu vou estar deixando de fazer aquilo que realmente é importante para mim, seja o que for, que seja descansar. É importante para você. De novo, por que o bem-estar do outro tem que estar acima do seu? Um relacionamento saudável não é isso, né? Quem tem filhos sabe. A gente não pode estar dizendo sim para o filho o tempo todo. Não dá. Você vai criar um ser humano sem limites. Não tem como. E assim é para tudo na vida, tá? E assim, gente, isso aqui é uma conversa muito espontânea, uma conversa assim muito leve. Eu sei que muitas vezes é difícil dizer não. Eu, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como coach, como terapeuta energética, às vezes é muito difícil também para mim dizer não. Mas você precisa trazer a sua consciência todo esse ensinamento que eu estou trazendo para você aqui nessa noite. Porque senão você pode desenvolver uma estafa, um cansaço, sabe? Um estresse. Por quê? Porque você diz tanto não para você e tanto sim para os outros que você acha que isso a longo e médio prazo isso não vai acumular? A gente já estudou aqui que tudo que eu não resolvo emocionalmente falando pode virar o quê? Uma doença física. Quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui no canal? Muitas vezes, tá? Então, assim, é preciso que você olhe para você, que você trate o quê? Das suas emoções, tá bom? Não tem jeito. O não nem sempre é uma negação. Como eu já falei para vocês, o não é importante para estabelecer limites. Eu preciso estabelecer limites tanto na vida pessoal como na vida profissional. Como, por exemplo, eu tenho trabalhado demais, eu ando sem tempo, eu não estou conseguindo me cuidar da minha saúde, eu vou ter que falar não para quê? O que eu vou ter que dizer não para que eu consiga tempo para ir no médico, fazer um check-up, me cuidar, de repente ir numa nutricionista, melhorar a minha alimentação, de repente parar de comer na rua e fazer a minha quentinha em casa, já deixar preparada, entende? Eu vou ter que dizer não pro quê? Para melhorar a minha qualidade de vida, se eu sou uma pessoa muito assoberbada que não tenho tempo para nada. São essas análises que a gente precisa fazer. Porque, gente, não adianta, não é o outro que vai fazer isso pela gente, entende? São questões que a gente precisa analisar. Eu preciso analisar, você precisa analisar. Tem muita coisa na minha vida que eu precisei rever. Porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. E eu trabalho de casa. E a impressão que eu tenho é que quando você trabalha de casa, você trabalha mais do que quando você está no escritório. Porque no escritório você tem um horário para começar e terminar. E eu, na minha casa, atendo cliente, paciente de manhã, de tarde e noite. Eu atendo final de semana, porque tem paciente que não pode esperar. Entende? Então, assim, às vezes eu preciso dizer não para algumas coisas para eu conseguir ter um tempo também para mim. Um tempo para minha família, um tempo para descanso, tá? É o famoso aí não positivo, ok? Então aqui, né? Quando dizemos não, nós estamos, na verdade, demonstrando a impossibilidade de aceitar alguma coisa ou de fazer alguma coisa. É impossível fazer isso nesse momento. É o tal não positivo, ok? É necessário, então, que a gente tenha o quê, gente? Vamos lá, recapitulando. É necessário que a gente tenha o quê? Posicionamento. Eu preciso me posicionar, parar de achar que, mas se eu não disser sim para fulano, eu vou deixar de ser amado, reconhecido, aceito e por aí vai. Que tem a ver com as necessidades básicas de todo ser humano. A gente precisa o quê? Se posicionar e agir com honestidade com o outro. Olha, eu não consigo fazer isso nesse momento, eu não posso. É um posicionamento. E o outro ele vai ter que também lidar com isso. As pessoas também têm que lidar com o não que recebe. Não é rejeição. As pessoas associam o não como, nossa, ele me disse não. Ela me disse não. Isso é uma rejeição.
Vou dar um exemplo, tá? Ontem eu fui comer um cachorro-quente na praia com meu esposo, e aí falei, quer dividir um refrigerante? Porque eu tomo muito pouco refrigerante, muito pouco mesmo, e não tinha suco no quiosque. Falei, quer dividir um refrigerante comigo? Aí ele virou e falou assim, não quero. Por quê? Porque ele queria tomar um refrigerante toda, a latinha toda. Ele tem direito de dizer que não. E eu não tenho que me sentir rejeitada por causa disso. Por quê? Por que ele está me rejeitando? Porque ele não quer dividir o refrigerante. Você entende? Eu estou dando um exemplo bobo, mas tem coisa nesse nível que vira algo muito grande na vida de um casal. Nossa, ele não quis dividir comigo. Ele disse não. Sabe como? Aí a gente dá uma conotação diferente. O não dele não foi um não de rejeição. Foi um não porque ele queria tomar a latinha dele toda. E ele tem todo o direito do mundo de tomar a latinha de refrigerante toda, entende? Então a gente precisa entender que o posicionamento e a sinceridade ou a honestidade nas relações é o que deve prevalecer. É claro que a gente não precisa, pessoal, ser grosseiro com o outro, né? Não quero. Não é assim, né? Você vai dizer, olha, não quero não. Nesse momento eu não quero, não tô afim, quero tomar um refrigerante inteiro, tô com muita sede. Enfim, você vai dar aí a sua justificativa para o seu não, mas você não vai ficar se anulando. Porque muitas vezes eu vejo pessoas chegando até mim com essa dificuldade de dizer não, até por isso que isso virou aí pauta para a gente conversar aqui na live. Eu vejo muita gente dizendo com dificuldade de dizer não e depois ficando frustrado. Poxa, eu fiz uma coisa que eu não queria fazer, olha que horror. Você se vê preso, fadado a fazer coisas que você não queria fazer porque você não consegue dizer não pelo medo do que o outro vai achar. Então, Fernanda, o que é preciso para dizer não? Já entendi que dizer não é importante, já entendi que quando eu digo sim para o outro, muitas vezes eu estou dizendo não para mim, para as minhas necessidades, mas como é que eu faço, então, efetivamente para dizer não para o outro, tá? A primeira dica é você entender que você é um indivíduo com vontades próprias. Você é um indivíduo com vontades próprias. Então, você tem as suas próprias vontades. E se você diz sim para o outro o tempo todo, como é que você está exercendo a sua vontade própria? Você está sendo ferido no teu direito de ter a tua vontade própria, porque isso é um direito. Então, a primeira dica aí para você começar a reformular essa questão de dizer sim para todo mundo o tempo todo, tá? Segunda dica, é preciso que você deixe a baixa autoestima de lado. Porque muitas vezes é por conta da nossa baixa autoestima, da nossa necessidade de aceitação e aprovação, que a gente diz sim para o outro o tempo inteiro. E a gente vai se sabotando por conta disso, tá? É preciso deixar de lado essa vontade exagerada de agradar os outros o tempo inteiro. Se você não conseguir deixar essa vontade de lado, como é que você vai passar a dizer não para as pessoas para aquilo que você realmente não deseja? Certo? É preciso deixar aquele sentimento que a gente chama de educação, mas que na verdade é subserviência. Você tem que deixar de lado esse sentimento que você tem de que, não, eu tenho que aceitar por educação. Não confunda educação com subserviência. Você pode dizer um não educado. Olha, eu agradeço muito, mas nesse momento é não. Você quer um não mais educado do que esse? Não tem como, né? Então, assim, vamos deixar de lado essa coisa de que, não é educado dizer não. Ok. E como é que fica a tua saúde mental e emocional se você diz sim para todo mundo o tempo todo? Por que a felicidade do outro importa mais do que a tua? Por que o bem-estar do outro importa mais do que o teu? Tá? E você precisa entender que você tem o direito, tá, de recusar algo e que tá tudo bem em você recusar alguma coisa. Você tem esse direito de recusar. Você tem, é um direito que é seu. O mesmo direito que você tem de ser amado, reconhecido, notado, ouvido, perdoado, é o direito que você tem de recusar alguma coisa. E tá tudo bem. Você não precisa sofrer por causa disso. Tem gente que sofre muito quando dá um não para alguém. Quantas pessoas já se aproveitaram de vocês porque sabem que vocês não conseguem dizer não?
Porque tem sim. Nem adianta dizer que não tem, porque tem sim os aproveitadores. Tem aquelas pessoas que se aproveitam, que sabem que, nossa, mas fulana é tão legal, é tão boa, fulana não sabe dizer não, eu vou nela. Quantas vezes, gente? Isso já não aconteceu. Comigo já aconteceu. Eu já fui manipulada, eu já fui usada, eu já tive relacionamento de amizade abusivo. A pessoa sabia que eu não gostava de fazer determinada coisa e me chamava justamente para aquilo, porque ela sabia que eu tinha uma dificuldade de dizer não. Uma relação de amizade abusiva, relacionamento tóxico. A pessoa sabe que você tem uma incapacidade de dizer não e abusa. E não é inconsciente, muitas vezes é consciente. E a gente não se dá conta disso. Eu vim me dar conta disso muito tempo depois. E aí, quando eu passei a dizer não para essa minha amiga, a amizade acabou. Aí eu já não prestava, aí eu já tinha mudado. A Fernanda tá muito mudada. A Fernanda não é mais a mesma pessoa. De fato, eu não sou mais a mesma pessoa, realmente, de verdade, tá? Eu mudei, eu evoluí, eu progredi. E no que isso te afeta? Se você realmente é meu amigo ou minha amiga de verdade, isso não vai te afetar. Então, num relacionamento que é pautado no abuso, vai afetar, como foi no meu caso. Eu era muito boazinha, muito subserviente, muito submissa, não queria problema, não queria confusão, não queria contenda, ia dizendo sim para todo mundo. E as minhas necessidades básicas? E do meu emocional, do meu mental, do meu psicológico, quem é que cuida? Agora, interessante que, vamos lá, vamos pensar junto. A mesma pessoa que você disse sim para ela, essa mesma pessoa é aquela que tem facilidade de te dizer não. Porque essa minha amiga tinha uma facilidade absurda para me dizer não. Não pesava para ela me dizer não, entende? Mas o meu pesava. Tá? Então é importante que você observe isso, se é que você nunca observou, se é que você nunca pensou, se é que você nunca prestou atenção nisso, é muito importante que você comece a prestar atenção nisso a partir de hoje, tá bom, gente? O que eu preciso para dizer não? Eu anotei aqui, tá? É preciso você se entender, se ver como um indivíduo que tem vontades próprias, já falamos sobre isso. É preciso você deixar a baixa autoestima de lado para você se sentir encorajado, motivado para dizer não para uma outra pessoa, se você realmente não quiser, não tiver afim. É preciso deixar de lado essa vontade exagerada de agradar o outro. É preciso você deixar de lado aquele sentimento que você chama de educação, mas que muitas vezes é subserviência, tá? E você precisa entender que você sim tem o direito de recusar alguma coisa quando você entende que aquilo não te faz bem. Eu acho interessante a gente falar que os relacionamentos, eles são feitos o quê? De troca. A gente está o tempo todo trocando com o outro, tá? Então, todo relacionamento, ele é feito de troca. Todo relacionamento é feito Todo relacionamento é feito com o consenso de ambas as partes. Eu concordo, você concorda, em algum momento a gente pode discordar, mas um relacionamento ele é feito de consenso. Um relacionamento ele é feito de troca. Eu cedo um pouco, você cede um pouco. E a gente vai equilibrando a balança, ok? Não dá para dizer sim para tudo, assim como também não dá para dizer não para tudo. Tem coisa que eu banco. Olha, eu nem queria fazer isso, mas vamos lá, aquilo não vai me agredir. Eu não queria porque eu tô com preguiça. Por exemplo, meu marido ontem me chamou para comer um cachorro-quente na praia. Eu poderia dizer não, porque eu estava extremamente cansada ontem. Mas eu fui, porque vai ser legal, eu adoro praia, eu gosto de sentir aquele cheiro do mar. Ainda que eu não coma o cachorro-quente com ele, beleza. Eu tô indo para fazer companhia. Não me agrediu dizer sim para ele. Entende? Então tem aquele sim que você diz pro outro que é um sim que não tá te agredindo. O problema aqui é o sim tóxico. O problema aqui é o sim que agride. O problema aqui é o sim que me magoa. É eu dizer sim para uma situação que eu conscientemente não quero só para agradar o outro. Gente, que tipo de relação é essa que eu tô tendo? Se uma relação saudável, ela é baseada no consenso. Ela é baseada nos acordos, ela é baseada na liberdade de eu poder dizer sim ou não.
Uma relação saudável é baseada na troca. A gente troca o tempo todo. Que tipo de relacionamento eu estou alimentando se eu me vejo obrigada a dizer sim, porque eu não quero desagradar o meu parceiro ou a minha parceira? Porque eu não quero deixar de ser amada, eu tenho medo. E aí eu não me posiciono. Muitas vezes a falta de posicionamento que a gente tem na vida é porque a gente tem medo. Eu tenho medo de perder tal coisa, então eu não vou me posicionar. Mas olha só, não se posicionar já está provocando em você uma perda, que é a perda da tua identidade. Toda vez que você não se posicione, que você se anula em favor do outro, você está perdendo aí um pouquinho da sua identidade. Então, assim, você está tendo perda. Não é uma perda externa, mas é uma perda interna. Então, eu preciso olhar para essa questão com muito cuidado. Que tipo de relação é essa que eu estou nutrindo? Que é baseada no medo, onde eu tenho medo de dizer não para o outro. Olha só, isso é sério. Isso é o tipo da coisa que você tem que deixar em 2020, ou pelo menos começar a pensar nisso, reconsiderar, se é que você não faz, tá? De novo, por que a felicidade do outro é mais importante que a sua, tá? É claro que muitas vezes a gente é pego de surpresa na vida, não tem jeito, tá? Mas a gente precisa se posicionar faz parte da vida. Ninguém vai deixar de te amar porque você se posicionou. Desde que você se posicione com respeito, ninguém vai deixar de te amar. Se alguém disse para você que deixou de te amar, é porque essa pessoa não te amava, tá? Porque existem um monte de motivo para você não amar uma pessoa, e um único motivo que você tenha para amar, um único motivo, ele vai suplantar ou suprimir qualquer outro motivo que você não tenha. O cérebro, ele busca justificativa até para o amor. Entende? Então, para com isso de achar que você não vai ser aceito, que você vai ser rejeitado, abandonado, sei lá, traído, né, na sua amizade, nas suas relações, trocado, porque você está dizendo aí um não para uma outra pessoa, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter maturidade até para aceitar também o não que vem, porque a gente recebe um monte de não na vida. Isso não quer dizer que a gente está sendo preterido, não. Só quer dizer que, de repente, naquele momento não era prioridade para aquela pessoa te dizer um sim, tá tudo bem. E muitas vezes não é o que você diz, mas é como você diz, tá? Tem a ver com a entonação, tem a ver com o jeito. E outra coisa, eu não quero é diferente de eu não posso. Eu não posso fazer o que você está me pedindo. É diferente do eu não quero fazer o que você está me pedindo, eu não vou fazer o que você está me pedindo. O tom é outro. Então, quando eu uso eu não posso, eu estou compartilhando com o outro que existe uma impossibilidade da minha parte. Olha, nesse momento, para mim, não é possível atender o seu pedido. Não é que você não goste do outro, não é que o outro não seja importante, não é isso. Mas existe uma impossibilidade de atender o outro. E se o outro também gostar de você e te respeitar como pessoa, como ser humano, ele vai entender que esse não que você deu é um não positivo. Não é um não de rejeição. Imagina, é um não porque naquele momento você de verdade não pode. Tá tudo bem você não poder, tá? Saber dizer não é desenvolver também a tua inteligência emocional, porque você passa o quê? A se conhecer. Quando eu conheço os meus limites, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu banco ir. Tá certo? Então, assim, tudo na vida, gente, é um processo. E o processo vai requerer de você paciência, resiliência, coragem, porque às vezes no meio do caminho a gente quer desistir, porque alguns aprendizados são doídos. E é aqui que a coragem entra. Eu preciso ter a coragem de bancar as minhas decisões, de bancar as minhas atitudes, sabe? De bancar aquilo que eu entendo que é importante para mim. Coragem, tá? E ter paciência, saber que é um processo. Talvez se você é uma pessoa que diz que tem dificuldade de dizer não a vida inteira, não é porque você assistiu a live agora que você vai sair distribuindo não para todo mundo. Não é assim que funciona. Mas alguma coisa já vai ficar aí reverberando no teu subconsciente. Pelo menos você vai lembrar de mim e desses ensinamentos quando a situação acontecer. Você vai lembrar. Sabe, o teu subconsciente vai trazer para você. E aí você vai poder escolher se você quer dizer sim, se você quer dizer não. Porque, na verdade, a escolha é sua. Quem tem que conviver com você é você mesma, sabe?
Então, assim, você precisa entrar nesse consenso com você mesma, tá bom? Então, assim, olha, uma coisa que eu anotei, que eu achei importante nas minhas pesquisas é o seguinte, né? Se machucar só para ver a felicidade no olhar do outro é preocupante, tá? Se machucar só para ver a felicidade no olhar do outro é preocupante. Se eu tô me machucando, se eu tô dizendo sim para o outro e não para as minhas necessidades, isso é preocupante. Nossa, onde é que fica a Fernanda dentro desse contexto? Onde é que fica? Por que o outro tem que ser mais importante do que eu? No mínimo, ele tem que ser igual a mim. No mínimo. Mais importante, não. No mínimo, igual. Se eu tô me ferindo, me machucando, para que o outro seja feliz, para causar bem-estar no outro, gente, está errado. Qual é a chance disso dar certo a médio e longo prazo? Qual é a chance de você não se frustrar, porque o outro não vai corresponder a essa expectativa, a essa perspectiva que você tem de relacionamento, entende? A chance é que você vai se magoar em algum momento, sabe? Porque você está se anulando. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, que se você nunca parou para prestar atenção, eu te convido a prestar atenção nisso agora. Para de se ferir para beneficiar o próximo, tá? Então, se imponha, tenha personalidade. É muito importante dentro de qualquer processo de mudança a gente ter personalidade, tá? Reconhecer os limites é super importante. Parar de buscar felicidade para o outro e começar a buscar essa felicidade para você. Mas, assim, de tudo isso que a gente falou, o que a gente pode resumir, né? Tenha a coragem de dizer não para tudo e qualquer coisa que te faça mal. Não fica preso a agradar o outro. Não fica preso ao temor de perder o amor do outro. Não fique preso ao que o outro vai achar. Não fique preso ao temor da crítica. Não fique preso. É chegado o dia de você, quebrar esses grilhões. Chega de viver aprisionado, com medo, arrumando um monte de desculpa. Eu disse sim, mas foi só dessa vez. Quantas vezes você está dizendo sim sem querer? E aí você se machuca, se fere, se magoa, em detrimento do bem-estar do outro. Né? Você acha que você vai conseguir levar isso por quanto tempo sem que isso traga para você um problema físico, mental, emocional, psicológico? Quanto tempo você acha que você vai aguentar, você vai sustentar isso? Eu conheço pessoas feridas na alma, de verdade, tá? Porque não conseguem se posicionar diante do outro. Gente, a gente precisa se posicionar, tá? Posicionamento é uma das coisas que a gente faz quando se conhece. Autoconhecimento. Quando eu pratico o autoconhecimento, eu começo a me posicionar de forma verdadeira, de forma genuína. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Obrigada!